Olá malta, cá estou eu mais uma vez para vos falar de mais um tema no seguimento do último vídeo que tem a ver com as emoções e neste caso vou falar de 4 emoções básicas que todos nós temos. Como veem, para falar de qualquer assunto não tem necessariamente de estarmos num escritório e basta nós termos a inspiração necessária e neste momento numa esplanada apanhar um bocadinho de sol entre nuvens. Cá estou eu para vos dar mais algumas dicas sobre as emoções. Nós temos, como eu disse, 4 emoções básicas. São elas o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Depois há muitas outras que advêm destas 4. O medo é a emoção mais básica que nós temos. Digamos que foi o medo, ou é o medo, neste caso foi o medo, que nos trouxe o ser humano até aqui. Porquê? Porque se o ser humano, nos seus inícios do Homo sapiens, não tivesse medo, naturalmente era comido pelos leões, pelos tigres e por todos os animais selvagens. Portanto, o medo é que fez com que ele se protegesse e se guardasse em cavernas e por aí fora. Portanto, é o sentimento ou é a emoção que nós temos desde inícios, ou seja, que está no nosso cérebro reptiliano, e é uma emoção que está presente em todos os animais, e basicamente os animais como os répteis e desses géneros, répteis, lagartos, por aí fora, só têm medo, não é? Porque não têm qualquer outro tipo de emoção. Obviamente, os que eu falei são conhecidos como os animais de sangue frio. No nosso caso, o medo, como eu disse, é muito útil, porque se não tivéssemos medo, atravessávamos uma estrada sem olhar para lado nenhum, e o risco era, a probabilidade de sermos atropelados era muita. Portanto, o medo é bom até determinada altura. Quando o medo começa a ser exagerado, é quando nós começamos a ter os tais problemas, começamos a ficar limitados na nossa vida. Portanto, e esses medos básicos de atravessar a estrada, de nos pormos em situações de risco, é essencial para o nosso bem-estar e para a nossa vida. Agora, quando nós temos medo de falar em público, temos medo de andar de elevador, temos medo de uma série deles. Existe extremamente um número sem fim de medos, e que são que eu normalmente os catalogo, não é, como medos irracionais. Portanto, nós temos medo e não sabemos bem porque é que temos medo. É simplesmente ter medo. E isso é quando nós começamos de facto a ter problemas no nosso dia a dia, e a nossa vida começa a ficar limitada, precisamente por isso, e daí surgem muitas situações, muitos problemas psicossomáticos. Portanto, quero dizer com isto, qualquer tipo de medo que saia fora da linha dos medos naturais e essenciais que nós devemos ter, devemos estar atentos para perceber que, de facto, ter medo de aranhas, ter medo de cobras, as cobras não fazem mal. As cobras, se porventura nós nos aproximamos de uma cobra, ela só ataca se de facto se sentir encurralado por cobra, por lagarto, seja o que for. E naturalmente é assim que funciona no habitat desse tipo de animais.
Portanto, quando nós temos medo de aranhas, quando nós temos medo de cobras, quando nós temos medo de falar em público, quando nós temos medo de subir uma varanda mais alta, que é associada a vertigens, pode ter outras situações. Portanto, esses medos são irracionais. Até porque a grande maioria das pessoas tem medo. Dá aqui 2 exemplos: tem medo de cobras e nunca tiveram nenhuma experiência negativa com as cobras, né? Têm medo de falar em público e de facto nunca tiveram nenhuma experiência de falar em público. Portanto, esses são medos irracionais, e quando esses medos nos começam a limitar, nós temos de ter atenção para tratar deles. Naturalmente, e como vocês sabem, sou hipnoterapeuta, faço hipnose clínica, é a melhor ferramenta para, de facto, nós nos libertarmos desses medos. Portanto, depois a seguir temos a raiva. A raiva, que também é um medo reptiliano, também é um medo que vem dos nossos ancestrais. Porque a raiva o que é que faz? O medo provoca fuga, a raiva provoca ataque. Portanto, quando qualquer tipo de situação a pessoa se sente ameaçada, é a raiva, é através da raiva que nós vamos nos defender e vamos atacar. Portanto, também, se de volta tive aqui um pequeno problema com o telemóvel, que ele deu-lhe aqui qualquer coisa. Portanto, como eu estava a falar da raiva, a raiva serve para nós nos defendermos. É natural que também a raiva, se nós tivermos uma raiva intrínseca dentro de nós, é porque alguma coisa nos dá bem. As nossas emoções estão equilibradas. Portanto, há pessoas que vão no trânsito e têm raiva de tudo e de todos. Há pessoas que chegam a casa e descarregam a raiva nos filhos, na esposa, aí fora. Portanto, isso também é doentio e, para todas as formas, é um sentimento que nos prejudica, porque se alguém nos fizer mal e nós ficar com raiva dessa pessoa, quem sofre somos nós, não é a pessoa, não é? A não ser que seja uma raiva espontânea e momentânea em frente à pessoa e a gente parte para a ação, então aí a pessoa está numa esplanada, tem disto, está no caminhão, okay? E então aí a pessoa também vai sofrer, mas isso, nessas situações, quem vai à guerra dá e leva, portanto, não é de todo uma situação que se resolva dessa forma. Portanto, nós naturalmente, se tivermos o medo equilibrado e a raiva equilibrada, não quer dizer que não o tenhamos e que possamos ter, porque é perfeitamente natural que algumas situações nos incomodem e a gente fique momentaneamente com alguma raiva de alguma situação ou de alguma pessoa, ou seja o que for. Mas no meu caso, digo-vos claramente, quando me acontece uma situação desagradável, a minha raiva dura 5 minutos, e se tanto. Momentaneamente fico incomodado, mas tento olhar para aquela situação e perceber que muitas das vezes aquilo não é meu, portanto, foi provocado por alguém que naturalmente pode não estar muito bem consigo mesmo e que me vai provocar ali uma certa raiva, seja o que for. Depois temos as outras duas emoções, que são aquelas que toda a gente gosta de ter, ou uma delas gosta de ter, naturalmente, a outra nem tanto. Estamos a falar da tristeza. Portanto, a tristeza já é uma emoção que os répteis e esses animais desse género não têm, né? Então, vou falar da tristeza e da alegria, portanto, a tristeza e a alegria não têm, mas quando falamos já dos mamíferos, dos cães, dos gatos, por aí fora, isso já, eles começam já têm esse tipo de emoções. Portanto, mas no nosso caso específico, a tristeza é um sentimento, é uma emoção que é provocado por situações desagradáveis, situações de perda,
perda pode ser de pessoas, pode ser de trabalho, pode ser de muita coisa, de um acidente que tenha, qualquer coisa que aconteça fora do normal, do comum normal do nosso dia-a-dia e que nos pode provocar tristeza. Naturalmente, também é uma emoção que deve ser tratada de imediato, porque uma pessoa que fique permanentemente triste, naturalmente, o mais natural é que, passado algum tempo, não consiga gerir aquela emoção e depois começa a ter depressões e depressões profundas, pode provocar alguma ansiedade também, nem tanto provoca mais ansiedade, neste caso será a raiva e o medo, mas a tristeza naturalmente leva-nos para um buraco que normalmente caímos na depressão. Portanto, quando nós percebermos que estamos a ficar tristes muito tempo, por exemplo, no caso do luto normal deve ser feito em 6 meses. A partir daí pode começar a ficar doentio. Então, e o luto está associado que é a tristeza, a perda de alguém. De alguém ou de alguma coisa. Portanto, o luto pode-se fazer de muitas coisas, mas principalmente de pessoas queridas, amigos ou familiares. Se nós passarmos de 6 meses, naturalmente podemos desenvolver aí um caso patológico que naturalmente também pode e deve ser tratado através da hipnose clínica. Estou aqui a secretário das outras terapias, atenção, não sou nada contra, sou a favor de que a hipnose clínica é sem dúvida nenhuma a terapia mais eficaz a nível de problemas psicológicos, problemas psicossomáticos. Depois, para terminar, falar da alegria, naturalmente que a alegria é uma emoção que todos nós gostamos de ter. Naturalmente que essa emoção, por norma, não nos atrapalha nada, só nos favorece, até porque quando estamos entre amigos e às vezes amigos que já não vemos há muito tempo, ou algum tempo, e vamos recordar de quê? Às vezes vamos recordar de situações desagradáveis, não é? Que nos aconteceram, mas vamos recordar com alegria, já passou, e é uma memória que nós temos da nossa vida e partilhamos essa memória com os amigos, fazendo o quê? Rindo-nos da situação, portanto, estando alegres, porque de facto foi uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, que naquela altura foi desagradável, porque nos foi provocado tristeza, medo ou até raiva, mas que no futuro, se nós soubermos gerir esse tipo de emoções, no futuro servem para a gente poder rir-se desses momentos. Portanto, a alegria é o sentimento que deveria prevalecer perante os outros três, naturalmente, porque assim estaríamos melhor, estaríamos emocionalmente mais equilibrados. No entanto, tem um pequeno senão, ou seja, o excesso de alegria também pode ser uma capa, não é? O excesso de alegria pode provocar também algumas perturbações emocionais. É boa, mas é como se costuma dizer, portanto, é QB, não é? Portanto, é como na comida, não podemos pôr mais pimenta do que sal, ou mais sal do que pimenta, depois a comida fica desagradável, e nesse caso também sei do que falo, porque normalmente cozinho todos os dias e gosto de cozinhar, e é uma terapia para mim. Faço aqui até um desafio para os homens que me estejam a ouvir, é de facto terapêutico, e a gente reinventar, inventar e pôr mais umas coisas faz-nos bem, e portanto é uma recomendação fora do tema. Portanto, em relação à alegria, é uma emoção extremamente boa, apenas com aquela ressalva que, se for em excesso, pode provocar aqui algumas situações de desequilíbrio, que depois vai dentro da alegria em extrema para uma tristeza profunda, e assim sucessivamente. E
isso naturalmente pode provocar situações como por exemplo, a bipolaridade e coisas assim do género. Portanto, por hoje fiz aqui um breve resumo do que são as nossas 4 emoções básicas. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, que assim naturalmente vão receber mais vídeos. Como eu disse, vou pôr 2, 3 por semana. Este é o segundo de um grande capítulo que terá um dia um fim, mas espero que seja longínquo. Portanto, e nos comentários, deixem lá os vossos comentários, sugiram novos temas, ponham lá dúvidas, que eu naturalmente estarei aqui para vos responder, para vos esclarecer. Obrigado por teres assistido, põe um like e subscreve o canal e até à próxima.